Oi, oi, gente! Como é que vocês estão? Para quem ainda não me conhece, eu sou a Mariane e hoje eu estou aqui para a gente dar continuidade no nosso conteúdo de grandezas e medidas. Na aula passada, a gente conversou um pouquinho sobre a história dos ângulos e como que eles surgiram, como que foi pensado até chegar no que conhecemos hoje. E dando continuidade, hoje a gente vai ver a definição certinha dele, quais são os tipos de ângulos e onde a gente encontra eles nas figuras geométricas. Então, fazendo uma definição formal de ângulos, ângulo é uma figura formada por duas semirretas de mesma origem. Mas, peraí, Mariana, eu não lembro o que é semirreta, ou eu não sei o que é semirreta, então eu não entendi essa definição. Calma que eu vou te explicar. Para a gente ter uma semirreta, a gente precisa entender um conceitozinho de reta. Então, se vocês se lembram quando a gente conversou um pouquinho de reta numérica, a gente sabe que uma reta ela é infinita, tanto para a direita quanto para a esquerda. Então, isso significa que ela não tem fim. E a gente vai determinar uma semirreta a partir dessa reta. Como que eu faço isso? Inicialmente, eu vou determinar um pontinho aqui, que eu vou chamar de O. E vou determinar um pontinho à direita dele e à esquerda dele também. Vou chamar o meu pontinho A e o meu pontinho B. Se eu traçar uma linha imaginária aqui no O, dividindo essa reta em duas partes, dessa forma aqui, a gente vai ter então uma semirreta OA, que ela começa no ponto O, passa pelo ponto A e continua eternamente. Da mesma forma, a gente tem aqui do lado esquerdo uma semirreta que também começa no ponto O e passa pelo ponto B, também não tendo fim. Então, formalmente, a gente fala que uma semirreta, ela possui início e não possui fim. Ela é uma parte da reta. Sabendo disso, a gente consegue agora ter uma noção dos nossos ângulos a partir da definição formal dele. Então, se a gente tem uma semirreta aqui, peguei o mesmo exemplo que a gente usou anteriormente, uma semirreta OA, e eu pego uma outra semirreta agora, partindo do pontinho O como origem e passando pelo ponto B, dessa forma aqui, a gente tem essa abertura entre uma semirreta e outra. E essa abertura é o que chamamos de ângulos. E existem algumas formas para a gente ler o nome desses ângulos. A gente pode ler como o ângulo BOA ou o ângulo AOB. Lembrando sempre que devemos colocar o acento circunflexo, esse famoso chapéuzinho, no ponto que é o meu vértice ou a minha origem das duas semirretas, que no meu caso aqui é o O, por isso o O tem esse chapéuzinho nele. E vocês se lembram que na aula anterior eu expliquei para vocês que eles pegaram uma circunferência e dividiram em 360 partes e cada partezinha dessa representava um ângulo? Bom, eles também conseguiram determinar grupinhos com nomes especiais de ângulos a partir das suas medidas. A gente vai ver um pouquinho agora. Tipos de ângulos. Nós temos 4 tipos de ângulos, sendo eles os retos, os agudos, e os obtusos e os rasos. Os rasos são casos especiais que a gente vai falar aqui por último. Por que eu coloquei dessa forma aqui? Para a gente mentalizar de uma forma mais fácil. Imaginem aí uma reta numérica. Nós estamos trabalhando com números. E eu marquei o pontinho 90 da minha reta. Esse ponto que eu marquei ali no 90, ele representa o nosso ângulo reto. Então, o nosso ângulo reto, ele tem 90 graus. Agora, todos os ângulos que estão à esquerda do meu 90 são ângulos menores que o meu 90 aqui estipulado. É o ângulo 89,
80, assim sucessivamente. E esses ângulos são chamados de ângulos agudos, porque eles têm a medida menor do que 90. Se você não conhece, esse aqui é o símbolozinho que a gente utiliza para representar o menor. Ah, mas se eu já tenho a minha reta, determinei o meu pontinho 90 ali, e sei que os menores que 90 são chamados de agudo, então os meus obtusos são os meus outros ângulos que eu tenho, que são os maiores que 90. Exatamente. Então, nós temos agudo, reto e obtuso. Mas se a gente já tem menor, igual e maior que 90, qual que vai ser a medida do raso? Como eu disse anteriormente, o ângulo raso ele é um ângulo especial. Ele é um ângulo obtuso, porque ele é maior que 90. Só que ele recebe um nome devido à sua forma. Então, todo ângulo raso ele tem a medida de 180 graus e ele é determinado dessa forma. É quando as minhas duas semi-retas elas são opostas. E onde eu vou encontrar esses ângulos nas figuras geométricas? Então, por exemplo, se eu tenho um triângulo, ora, se a gente viu ali que o ângulo é a abertura formada pelas duas semi-retas de mesma origem, a gente vai tratar o lado do triângulo como semi-retas. A gente precisa aqui de um pontinho de origem e duas semi-retas. Se eu observar, por exemplo, esse pontozinho que tem aqui, que é chamado de vértice, aqui a gente tem uma semi-reta, duas semi-retas. Então, aqui entre as duas a gente tem um ângulo. Da mesma forma aqui, se eu observar esse vértice aqui, então nós temos uma semi-reta de cá, outra semi-reta de cá. Logo, um ângulo entre as duas semi-retas. Igualmente, observando esse vértice aqui, nós temos uma semi-reta aqui, outra semi-reta aqui, portanto, um ângulo aqui. Então, um triângulo é formado por 3 ângulos. E mais para frente, a gente vai aprender que os triângulos podem ser classificados de acordo com a medida dos seus ângulos. Aí a gente observa um pouquinho de quão importante é esse assunto. Mas é só nos triângulos que a gente encontra ângulos? Não. A gente encontra em várias outras figuras geométricas. Por exemplo, o quadrado ele tem 4 ângulos. O paralelogramo também possui 4 ângulos. O pentágono já possui 5 ângulos. E assim sucessivamente com todas as outras figuras geométricas que a gente conhece. Bom, pessoal, por hoje a nossa aulinha foi essa. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vou deixar aqui embaixo uma listinha de exercícios para que a gente treine essa classificação dos ângulos de acordo com a sua medida. Relembrando, a gente tem 4 tipos de ângulos. Os agudos, que são os menores de 90, os retos, que têm a medida igual a 90, os obtusos, que têm a medida maior que 90, e os rasos, que são os especiais, que medem 180 graus. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha de hoje. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube e seguir a gente lá no Instagram para que vocês fiquem a par de tudo que acontece por lá. Bom, eu vejo vocês na nossa próxima aula. Um beijo e até mais!